Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você fica bem informado assistindo a programação da TV Cidadã. E se você perdeu algum vídeo da nossa programação, não se preocupe, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e assiste o vídeo que você quiser. Hoje eu vou falar de um tema polêmico, falar de morte. A morte, mas não se preocupe não, é um livro, o lançamento de um livro que já aconteceu na OAB, e eu estou aqui com o Dr. Sávio Martins, que vai explicar o que é esse livro, o lançamento desse livro, quem participou desse livro, e um tema que muita gente não gosta de falar, que é a morte, né? Dr. Sávio, o lançamento desse livro, qual foi a ideia de vocês, a participação aqui do coordenador, Dr. Gerson Odilon Pereira, né? Um abraço para o Dr. Gerson, e fale um pouco desse livro, Tanatologia. Primeiramente, queríamos agradecer a participação aqui na TV Cidadã, né? Essa aproximação do Tribunal de Contas, cada vez mais próximo, até o nome ficou interessante, TV Cidadã, cada vez mais próximo da sociedade. Aconteceu esse lançamento do livro e é um tema bastante árido, né? Diria... Falar de morte, falar, né? De morte. Coincidente, foi só coincidência, viu, pessoal? Essa proximidade com o dia de finados, o lançamento desse livro. Mas a tanatologia é o estudo da morte. E essa obra, ela está sendo coordenada pelo professor Gerson Odilon, professor titular da Universidade Federal, professor da UNIT, médico legista. E foi diretor do nosso IML durante um bom tempo, né? Então, ele lida diariamente com isso, é uma das matérias. Por coincidência, há 26 anos, eu fui aluno dele também da Universidade Federal, de graduação e pós-graduação em Direito, do professor Gerson. E ele nos convidou para escrever um dos artigos, no meu caso, área jurídica. Mas o livro é muito abrangente, uma das obras mais abrangentes sobre a morte no Brasil. São 96 artigos, divididos na área de tanatologia e medicina, tanatologia e direito, filosofia, literatura, religião e ciências sociais. Então é uma obra que ela desperta interesse não só para os pesquisadores, médicos, profissionais da área da saúde e juristas, mas para todos, porque vai tratar de assuntos como suicídio, como doação de órgãos, conceito de morte, e as pessoas têm um certo receio em falar nesse assunto. E é importante porque não deixa de ser um conhecimento mais profundo, né? Porque a gente só fala morte, morreu, acabou, né? Tem gente que pensa dessa forma. E morte, pelas religiões que a gente conhece, né? O espiritismo, existe a vida após a morte, que é uma polêmica também, né? Se depois que a gente morre, eu mesmo particularmente acredito. Eu acho que a gente não veio aqui, fez qualquer coisa e vai cair no esquecimento. É verdade. E quando a gente fala em morte, a gente tem a sensação de que morte está ligada a um fim. Quando, na verdade, vários conceitos levam a gente a perceber que a morte é um novo começo. Certo. E sem esse conceito de morte, o ser humano não seria tão amável, tão empreendedor. Ele não sabe o dia que vai cessar essa vida terrena. E por conta disso, ele ama mais, ele se esforça, ele é criativo, ele é empreendedor. Então, a morte, na verdade, é um elemento que faz parte da vida humana, importante, porque ela é uma referência. O ser humano seria mais acomodado se essa passagem aqui pela Terra fosse muito ampla ou fosse eterna. É verdade. Eu acho assim que Deus foi muito feliz assim em colocar na vida do ser humano aquele dia final que é a morte. Por quê? Porque as pessoas seriam, se hoje, mesmo tendo a morte, aquela coisa do cara achar que é o dono do mundo, que é o todo-poderoso, né? Quando chega o dia da morte, a gente vê que nós não somos nada. Não é o cargo, não é o carro, não é o que... Os bens materiais ficam todos e pronto. Chegamos igual. Podemos ter um caixão melhor, um funeral melhor do que o outro, mas no final... Aí entra a tanatologia, né? Tanatologia, que explica a questão de o que é a ciência da morte, né? A decomposição do corpo, o legista que faz o laudo, aquela coisa toda, né? E quando é detectada a morte da pessoa, a morte encefálica, o corpo não morre. Todo. Todo, né?
várias células continuam vivas, o seu cabelo ainda cresce. Então, assim, existem vários conceitos. O legal dessa obra, o nome da obra é Tanatologia, Desmistificando a Morte e o Morrer. E morrer. Aqui o livro, né, que você pode... Já encontra-se nas livrarias, já à disposição. Está começando a distribuição, mas estaremos na Bienal. Certo, do livro. 10 dias aqui, né, que vamos ter de Bienal. Exatamente. Onde você pode encontrar lá o livro. Nos dias 9 e 10 terão um lançamento específico lá. Que bom. E é um livro que não é voltado apenas, eu repito isso, é importante, para profissionais da área de saúde ou da área jurídica. Certo. É um livro muito interessante e vai ampliar esses conceitos. Eu, como jornalista, fiquei curioso. Eu vi aqui, folheei esse livro que você me presenteou e fiquei curioso pelos temas aqui que eu já vi. Então, quando eu tiver um tempinho no final de semana, eu vou sempre lá dando uma estudada para me capacitar mais sobre o tema, né? Sobre o tema. E a gente está vivendo, interessante, o mundo da informação. Isso. Até esse programa, eu sei que tem um alcance muito grande nas redes sociais, internet. E cada vez mais as pessoas buscam informação. É evidente que só vai se aprofundar muito mais no tema o profissional da área. Certo. Mas buscar mais informação, principalmente no tema tão ligado ao ser humano, que é a sua vida. Quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. Temas como suicídio, temas que a população desconhece, temas como doação de órgãos. A morte cerebral, como você falou, né, que muitas pessoas são dadas como já em morte cerebral e mas existem protocolos, até chegar à finalização. A finalização, essa é a questão de segurança. Porque acontece casos, até como aconteceu com um colega nosso recente, que ele entrou em morte cerebral, mas houve até uma fake news aí dizendo que ele já tinha falecido. E não houve isso, né? Ele ainda estava no processo. Até que a medicina chegou e disse, não, agora realmente parou, né? Na minha área específica, a parte jurídica, que consequências jurídicas traz a morte? Isso também é outra coisa. Fim da personalidade jurídica, a transmissão de bens, se existirem bens transmissíveis, porque nem todos os bens são transmissíveis aos seus herdeiros, questão de seguros, testamentos. Há uma gama de artigos muito interessantes e eu tenho certeza que a Sociedade Alagoana e também a distribuição vai ser em todo o Brasil, é hoje a maior obra na área de tanatologia do Brasil. Pronto, gente. Então, está aqui dado o recado. Eu aconselho a vocês a, mais uma vez, participar, vocês que vão participar aí da Bienal. E caso não tenha tempo, vai estar daqui uns dias também nas principais livrarias aqui de Maceió, do nosso estado, e comprar um exemplar, né? Você que quer conhecer vários assuntos sobre a questão da morte, né? A morte especificando os assuntos, os temas, como o doutor falou aqui, a questão até jurídica, do legista, de tudo isso. Psicológicas. Então, eu aconselho, compre esse livro, doutor Sávio Martins. Eu queria, em nome da equipe da TV Cidadã, agradecer a presença do senhor e deixar aqui o recado final, o que é que o senhor fala para os nossos telespectadores sobre a tanatologia, desmistificando a morte e o morrer. Quando a gente busca mais informações sobre a morte, a gente passa até a dar mais valor na vida. Então, pela morte de uma pessoa, a humanidade foi salva. Isso. E essas informações desse livro vão trazer mais conhecimento para profissionais e para os não profissionais. A gente está na Bienal esperando vocês. Agradecer mais uma vez a TV Cidadã. Estamos à disposição para uma outra oportunidade. E dizer também, gente, eu não pude falar aqui no nome de todos os participantes do livro, né? São 204 atores. 204 atores e vocês vão conhecer lendo o livro, tirando dúvidas e vão lá na Bienal, comprem o livro e participem. Eu queria deixar aqui o meu abraço e conto com vocês no próximo TC News, aqui pela TV Cidadã. Continue ligado na nossa programação.